Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Estamos começando mais um momento de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, e eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui unidos na mesma fé, através da tecnologia, para estar louvando, bendizendo e exaltando ao Senhor nosso Deus. Quero convidar você e a sua família para que possa passar esse tempo conosco, tempo de aprendizado da palavra do Senhor. Quero orar nesse momento para nós darmos início a esse momento então de louvor, adoração e aprendizado da palavra do Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez nós elevamos a nossa voz a Ti, e agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos, mesmo não podendo estar reunido, ó Pai, como a família do Senhor, nós temos a oportunidade de usufruir da tecnologia para que possamos anunciar o Evangelho, para que as pessoas, ó Deus, os irmãos do outro lado, possam estar sendo edificados pela palavra do Senhor. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos ao Senhor que receba o nosso louvor, a nossa adoração, e que o Senhor também possa falar ao nosso coração, durante o tempo que estivermos, ó Pai, aqui louvando, falando da Tua palavra, trazendo o recado do Senhor. Pai, fale conosco, é o que nós te pedimos, e pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, eu quero convidar você aí na sua casa, que você possa estar pegando a sua Bíblia, no Salmo de número 47, para a gente estar fazendo a leitura desse Salmo, e logo em seguida, os irmãos do louvor que estarão aqui conosco, estará nos conduzindo aos louvores ao Senhor nosso Deus. O Salmo de número 47, Deus, o Rei da terra, diz o seguinte: batei palma, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor altíssimo e tremendo, e o grande Rei de toda a terra, Ele nos submeteu os povos, e pôs sob os nossos pés as nações, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre as aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Deus, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. É esse Deus que eu quero convidar você a estar louvando, a estar meditando, a estar cantando aí na sua casa, exaltando o senhorio do nosso Deus, que é o nosso Rei. A equipe está com a oportunidade nesse momento. Amém. Convido você na sua casa para estar louvando e bendizendo o nosso Senhor conosco, com 3 canções. Na nossa primeira canção, nós estaremos agradecendo ao Senhor, dando graças ao nosso Deus, agradecendo a Ele porque um dia Ele enviou o seu Filho por amor a nós, para morrer naquela cruz, para nos resgatar dos nossos delitos e pecados. Então, por isso, nós devemos agradecer ao nosso Deus, porque Ele nos trouxe a redenção. Adoremos ao Senhor com esta canção, Graças. Me tomaste em teus braços e
graças ao nosso Deus a cada dia, porque o reino dele é um reino eterno, onde reina a justiça, a igualdade, a bondade, a fidelidade. E por isso nós, como igreja do Senhor, devemos adorar a Ele, bendizer a Ele, nos curvarmos, nos rendermos diante da presença dEle, reconhecendo que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso Senhor. Então que nós possamos neste momento estar cantando esta próxima canção, que diz que os reinos se abalam, os povos se curvam, e nós adoramos a Ele, reconhecendo que Ele é o nosso Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém. Em nossa última canção, nós estaremos reconhecendo que não existe outro como nosso Senhor Jesus, porque Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus que reina sobre toda a terra e céus, e por isso nós devemos reconhecer a cada dia que Ele é tudo para nós. Ele é o alfa, Ele é o ômega, o início e o fim. E por isso nós estaremos dizendo neste momento que Ele é tudo para nós. Adoremos ao Senhor com a canção Alfa e Ômega.
Senhor, meu Deus, nós estamos diante da Tua presença para adorar, engrandecer e bendizer ao Teu santo nome. Porque só Tu és, ó Pai, digno de ser adorado, de ser engrandecido, porque não existe outro igual a Tu, Pai querido. Nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, ó Pai, o Senhor é o Deus do impossível. Ó Pai, que nós, como povo do Senhor, a cada dia mais, possamos sentir o desejo de buscar a Tua presença, de estarmos, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, com os nossos corações quebrantados, ó Pai, nos humilhando, ó Pai, reconhecendo que nós não somos nada sem Ti, que nós dependemos e carecemos completamente do Senhor. Pai querido, venha estar usando a vida do pastor para falar de Ti, ó Pai, esta manhã. Use a vida dele, ó Pai, que ele seja um canal em Tuas mãos. Abra os corações, ó Pai, e as mentes dos irmãos, ó Pai, que estarão ouvindo, ó Pai, estão vendo essa mensagem. Ó Pai, use a vida de cada um deles. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Muito bem, muito bom cantar louvores ao Senhor, muito bom poder estar louvando e bendizendo ao Senhor nosso Deus. Nós vamos dar continuidade então a esse momento de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, e agora nós iremos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nós estamos meditando nessa série as parábolas do reino. Mateus capítulo 13, ele vai trazer 7 parábolas falando a respeito do reino de Deus. E hoje então nós iremos meditar na parábola do grão de mostarda. E eu gostaria de pedir a você que esteja acompanhando a leitura, se você estiver perto da sua Bíblia, abra e confira comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz o seguinte: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Quero convidar você agora, aí na sua casa, que você possa fazer uma oração, pedir ao Senhor para que possa falar ao seu coração. Vamos orar? Pai bendito, bendito és Tu, que criou os céus e a terra. Nós pedimos ao Senhor agora para que o Senhor possa falar ao nosso coração, para que possamos compreender a Tua palavra e praticá-la no nosso dia a dia. Fale conosco, Pai, essa é a nossa oração, e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dando então sequência à nossa série, hoje nós estamos meditando sobre a parábola do grão de mostarda. Eu quero convidar você então para meditarmos sobre o seguinte tema: o pequeno e grande reino. Apesar de ser uma pequena parábola, ela tem muitas coisas a nos ensinar. A parábola do grão de mostarda, se nós percebermos, ela está aí depois da parábola do joio que Jesus contou. E se você perceber, você vai ver que os discípulos aqui não perguntaram o que significa a parábola do grão de mostarda, como eles fizeram a respeito da parábola do joio. E isto é um sinal que esta parábola, os discípulos então eles sabiam o que o Senhor estava querendo dizer quando contou esta parábola. Mas às vezes as parábolas da Bíblia não são tão claras para nós,
que estamos longe daquele tempo, estamos fora do contexto que foi contado a parábola, então ela se torna um pouco difícil a nossa compreensão. Por quê? Porque nós sabemos que parábolas são histórias contadas de coisas ali da região, para contar uma outra história, para trazer algumas aplicações, algumas lições para a nossa vida. E essa parábola é interessante porque ela não está também somente no Evangelho de Mateus. Nós a encontramos no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas. A parábola da mostarda, traz novamente a ideia da semente, a ilustração da semente, como nós vimos no domingo anterior sobre a parábola do joio e o trigo. Semente que foi lançada, mas tomada pelo inimigo, tomada por Satanás, e logo em seguida vem essa parábola então do grão de mostarda. Diferente de Mateus e Marcos, que reúne as parábolas em discursos, Lucas resolveu usar a parábola em um contexto para explicar que o reino do Senhor estava próximo. Uma situação que o Senhor viveu lá em Lucas capítulo 13, do verso 10 ao verso 17, nós encontramos essa parábola logo depois que Jesus cura uma mulher enferma dentro do templo no dia de sábado. O próprio Salvador estava ali, porém, aquela cura de Jesus foi recebida pelos mestres da lei com muita incredulidade, dureza de coração, e ao invés deles reconhecerem que o Senhor, o Salvador, estava ali entre eles, não apenas censuraram aquele ato, de alguém estar curando no dia de sábado, como também questionaram a própria autoridade do Senhor Jesus Cristo. Agora, preste atenção, que isso é muito curioso, porque o judeu, na época de Jesus, aguardava com muita ansiedade, guardava com muito desejo, com muita vontade, a chegada de Jesus, a chegada de Cristo, a chegada do ungido, a chegada do Messias prometido. E por isso mesmo nos surpreende o fato do próprio Jesus estar ali, diante das autoridades religiosas, que mais conhecia da lei, que melhor deveria interpretá-la, portanto, deveriam eles identificar Jesus de imediato. Mas foram eles mesmos que negaram, que não reconheceram que o próprio rei estava ali entre eles. Em outras palavras, eles estavam negando que o reino, que a palavra de Deus, prometida no Antigo Testamento, por meio das profecias, por meio dos profetas, esse reino que seria identificado por Jesus. Eles estavam ali, vendo as coisas acontecendo, mas estavam negando que o reino do Senhor estava ali sendo inaugurado pela pessoa bendita do Filho de Deus. E assim como nós vivemos em um contexto mundial, onde duas grandes potências, os Estados Unidos e a China, brigam para disputar quem é a melhor, quem é a mais poderosa, quem é a mais rica, quem tem mais domínio. Naquela época, quem estava exercendo esse poder, esse domínio sobre o povo, era a Roma. Roma tinha o poder, ela controlava todas as coisas ali do mundo antigo. E não era um tipo de domínio tão amigável assim. Embora tivéssemos ali a Pax Romana,
embora, né, Roma estabeleceu essa pax romana sobre os povos que a dominavam, não era tão bom assim. Sabe por quê? Porque a ideia que a pax romana trazia era o seguinte: olha, vocês podem viver, vocês podem relacionar, vocês podem até mesmo expressar as religiões que vocês servem dentro de um certo limite. E que limite era esse? O limite do poder do domínio romano. Mas, de modo algum, vocês podem sobrepor o domínio romano sobre vocês. Em outras palavras, eles eram forasteiros na sua própria terra. Não tinham poder final sobre as próprias vidas e sobre o curso da sua própria história. Estavam sob o domínio de um povo que os oprimiam com duros impostos, pesados encargos, e ainda no caso do povo judeu, tinha que conviver com a idolatria, com a adoração pública ao próprio imperador. O judeu não podia falar nada, o sacerdote não podia falar nada, os escribas não podiam falar nada publicamente, porque estavam debaixo dessa pax romana. Só quem tinha paz mesmo eram os romanos. Mas aqueles povos que estavam sujeitos, subjugados, embora gozasse de uma certa liberdade, eles estavam sobre uma opressão romana. E por isso, então, o povo judeu, eles aguardavam ansiosamente a chegada do Messias. E Lucas, então, usa esse contexto da cura dessa mulher, ele usa essa parábola logo em seguida ao episódio da cura da mulher, para falar que o reino de Deus estava chegando. Mas, curiosamente, aqueles que deveriam identificar foram os primeiros que o negavam. Henry Tennell, em seu livro A Vida Diária nos Tempos de Jesus, diz o seguinte, que muitos aguardavam calorosamente o retorno de Jesus entre os judeus, mas esse ardor, esse fervor pela chegada do Messias, no fundo, não eram assim tão aguardados pelos judeus mais abastados, mais ricos, até porque, esses estavam que estavam envolvidos aí nessa classe religiosa mais elitizada, como os saduceus, porque não até o sumo sacerdote, estavam meio que combinados, meio que macunados ali com o próprio Império Romano. Eles haviam acostumado com aquela vida, havia se acostumado com certos privilégios de viver, que mesmo vivendo debaixo daquela opressão, essa classe de judeu, eles tinham um certo privilégio, gozava de um certo benefício. Mas a grande maioria, eles não tinham essa vida relativamente confortável. Contudo, queridos, Lucas usa então essa parábola que o reino do Senhor estava chegando. Na verdade, não estava apenas chegando, mas já estava ali entre eles e, consequentemente, hoje está entre nós também. E essa cegueira espiritual, esse ceticismo com relação à presença de Deus, a ideia do reino dos céus, a ideia do Senhor dominando todas as coisas, ainda hoje, governando todas as coisas, ainda hoje muito perceptível no mundo que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para o mundo, parece que Deus não está presente no dia a dia, pelo menos para o mundo em geral. Mas para nós,
que servimos ao Senhor, que tememos ao Senhor no nosso coração, nós sabemos que tudo está sob o controle do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Quando olhamos então para o mundo, parece que Deus não está presente, pelo menos é o que o mundo aí fora pensam. Ele não está presente na TV, ele não está presente na cultura, ele não está presente no cinema, ele não está presente na arte, ele não está presente na política, ele não está presente nem mesmo nos nossos relacionamentos. As pessoas tendem a deixar Jesus, a deixar Deus de lado, mas nós sabemos que o nosso Deus, o Deus de Israel, o Senhor dos senhores, é um rei que governa eternamente sobre a terra, sobre os céus, sobre todas as coisas, como nós acabamos de cantar. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim, ele está controlando todas as coisas. Portanto, meu querido, eu quero compartilhar com você, nessa oportunidade, essa verdade, que Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero mostrar na palavra de Deus que o reino está assim, não só presente, mas está atuante. Ele está crescendo para a honra e para a glória do nosso Deus. O reino dos céus está entre nós, embora muitos não vejam, embora muitos não querem aceitar o reino do Senhor. Ele está mais presente do que a sociedade, do que o mundo queira admitir. Ele está influenciando muito mais do que muitos queiram ou querem aceitar. Então, nós vamos considerar, vamos entender a razão que o pequeno reino, ele se torna um grande reino. Veja o que diz o verso de número 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Então, se eu quero entender o crescimento do reino, a primeira lição que eu tiro para a minha vida, que eu quero que você tire para a sua vida também, é que nós precisamos entender o que é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É a primeira lição que eu quero então trazer para o meu, para o seu, para o nosso coração. De um modo geral e simples, o reino de Deus, o reino dos céus, que é também conhecido como o reino de Cristo, são as mesmas coisas, e isto quer dizer que o reino dos céus é o domínio de Deus sobre todas as coisas, é o domínio de Deus sobre a sua criação. O Salmo 47, que nós lemos no início, o versículo de número 7, vai dizer que Deus é o rei de toda a terra. Isso é o reino dos céus, Deus dominando sobre toda a sua criatura, querido. Então veja que estamos falando de um reino grande, de um reino amplo, de um reino vasto. E dizer que esse reino do céu é semelhante a um grão de mostarda. O grão de mostarda é uma semente bem pequenininha, e o texto vai nos falar que essa semente é uma das menores sementes, mas, na verdade, ela não é tão menor assim, não é a menor entre todas as sementes ali da Palestina. Mas eu vou te explicar. Olha, interessante, há sementes menores, porém, a semente de mostarda, ela se tornou simbólica, ela se tornou meio que uma marca dentro da cultura judaica para referir
a coisas pequenas, a coisas sem muita importância. E o próprio Senhor Jesus, ele faz uso dessa ideia da semente de mostarda ser tão pequena, que ele fala aqui mesmo em Mateus, no capítulo 17, no versículo de número 20, que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós teríamos poder para transportar montes. Embora não fosse a menor de todas as sementes, era uma pequenina semente, e é que poderia, dar a ideia dela não servir para nada. É que poderia dar essa ideia que ela não daria coisa alguma. É pequena demais, é irrisório, é insignificante. Mas aí a pergunta, pastor, o que isso quer dizer então? O que eu posso levar para a minha vida? O que Jesus está querendo dizer com essa parábola do grão de mostarda, dessa sementinha pequenininha? Querido, Jesus está expressando nessa parábola que o reino é dele, que esse reino vai chegando assim, de um modo um pouco imperceptível, de uma forma tanto diferente, porque o judeu acreditava que Jesus, o Messias, viria como um rei militar, político, que assumiria o poder local, faria a nação de Israel reassumir seu domínio e se tornar uma nação poderosa fisicamente. Mas o reino, ele veio assim, tímido, meio discreto, na pessoa de um carpinteiro, filho de outro carpinteiro, nascido num lugar humilde, de origens humildes. Jesus está dizendo que o reino dele, que está sendo impactado, que está impactando este mundo, ele vai chegando assim, meio que como algo que vai dar em nada. A vinda de Cristo, com a vinda de Cristo, ele inaugura então esse reino, na sua forma humilde. Parecia que não ia prometer muita coisa, apenas uma insignificante seita, dentre tantas outras que surgiram e acabaram naquele primeiro século. Mas nós sabemos que a história não terminou ali. Já poderíamos dar um salto e lá na frente dizer, nós estamos aqui, e isto é prova, meu querido, e evidente, irrefutável, que esse grão de mostarda, ele teve muito poder. O texto vai nos falar de um homem, e a representação do próprio Deus que plantou essa semente no seu campo. Lá em Marcos nós temos que a expressão que é utilizada, que ele plantou na terra. Lucas vai dizer que ele plantou na horta. Embora as parábolas sejam ideias, histórias, situações de vida comum, observações de relacionamentos e até mesmo da própria criação, dali a gente extrai alguma ideia central. A gente não deve preocupar muito meticulosamente pelos detalhes da parábola. Isto é uma regra da interpretação das parábolas. Contudo, meu irmão, é interessante o fato de que aqui no Evangelho de Mateus fala que a semente foi lançada no seu campo, faz questão de mencionar no seu campo, e eu creio que essa expressão não está aqui à toa, porque eu acho que se fosse só a terra, só a horta, não traria o sentido que o texto quer expressar em relação a essa parábola, porque ela quer nos mostrar a respeito do domínio de Deus. Esse Deus que tem o controle sobre todas as coisas, é Ele que tem o domínio sobre a terra, porque Ele é o Criador de todas as coisas. O reino do Senhor não é um acidente
cósmico, não é algo que brotou do nada. O nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Nós não somos acidentes, nós somos criados por nosso Pai Celestial. E é Ele que tem um controle de todas as coisas. Nada pode pegar o Senhor de surpresa. Louvado seja o nome do nosso Deus. Se você observar a história do reino de Deus, você vai saber que existe domínio, que existe um Deus por trás de todas as coisas, que controla, que conduz todas as coisas para cumprir o seu próprio propósito. O pequeno reino e o grande reino é o reino do Senhor. Como nós cantamos, o reino do Senhor, ele é eterno, ele é para todo sempre. O reino do Senhor, o nosso Deus, está sentado no seu trono, governando todas as coisas. Mas a segunda lição que eu quero trazer para você, que apesar desse reino não ser esse reino assim, que chega devagarzinho, que parece que não vai dar em nada, esse reino, ele cresce rapidamente. A segunda lição que eu quero trazer para você é esta, que o reino, ele cresce rapidamente. Veja o que diz o verso de número 32, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se fez árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Queridos, isso mostra que essa semente cresce rapidamente, e logo ela se torna a maior das hortaliças. Veja que esse homem, ele lança essa semente pequenina no seu campo, na sua criação, a própria criação de Deus. E o que acontece? A semente cresce rapidamente. Esta é a ideia que o texto nos dá. Aqui, a ideia central é que o grão de mostarda poderia também ser considerada uma hortaliça, mas ela cresce tanto, ela cresce tão rápida, que ela chega a se transformar em uma árvore, não uma árvore tão grande, tão estruturada, mas uma árvore de uma medida, de uma estatura entre 2 e 3 metros. Mas ela se torna uma árvore rápida. E o texto diz que os seus ramos se estendem. E o que acontece em seguida? Ela se torna abrigo dos pássaros, para se tornando então lugar de segurança para estes pássaros. E eu acho que é isso que os discípulos entenderam muito bem a parábola, e não precisou do Senhor Jesus explicar. Eles entenderam de imediato, porque eles fizeram, creio eu, uma correlação, associação direta com o que Ezequiel vai dizer no capítulo de número 17, versículo 23 e 24, ele diz o seguinte: no monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos, e fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Esse é o contexto que o profeta Ezequiel, meu querido, está falando das nações gentias, se aproximando de Deus, a salvação para os gentios. Assim também a parábola, quando fala desses
pássaros buscando refúgio, buscando se aninhar ali, fazer morada ali. A ideia é da salvação de Deus está chegando a todo lugar, a toda parte. Deus está cumprindo o seu propósito de estender a sua salvação a todos aqueles que nele crê. Portanto, essa parábola fala da inauguração do reino de Jesus. Embora pequenino, percebendo que não ia dar muita coisa, esse reino vai começando a crescer, e ela cresce rapidamente. E se nós olharmos para o crescimento do reino do Senhor aqui nessa terra, a olharmos o que aconteceu ali no primeiro século, com relação à igreja, com relação à expansão do cristianismo, nós vamos ficar impressionados e admirados. Por quê? Porque, inclusive, foi isso que aconteceu. O reino do Senhor, a igreja do Senhor, ela cresceu rapidamente. Foi isso que nós vimos na história da igreja do primeiro século. Mas ao mesmo tempo esse crescimento fez com que o evangelho chegasse a muitos povos, impactando profundamente a história da humanidade. Embora boa parte da atuação do mundo nem sempre é perceptível, embora boa parte da sua atuação, da atuação do Evangelho, da atuação do reino do Senhor, não é muito perceptível, não é muito visível. O mundo não gosta de aceitar as coisas de Deus, mas a verdade é que o reino de Cristo está aqui, o reino de Deus está crescendo, o reino de Deus e esse reino de Deus, um dia ele será pleno. O reino do Senhor, o reino de Cristo, o reino dos céus é tratado com desprezo pelo mundo em geral. Ainda que eles não acreditem, ainda que eles não querem perceber, mas o reino do Senhor, ele está crescendo, ele está influenciando, ele está transformando vidas, e pessoas têm sido salvas para a honra e para a glória do nosso Senhor. Ainda que quando nós olhamos para a Europa e vemos que o cristianismo ele está assim que adormecido, né, que o reino, aquilo que os teólogos estão dizendo, estão chamando que o cristianismo ele não é mais bem-vindo na Europa, mas na verdade é que não existiu época, não existe época, não existirá época, meu irmão, não existiu ocasião, não existirá ocasião, nem mesmo as cortinas de ferro, nem mesmo as mais duras ditaduras foram capazes de impedir o evangelho chegasse aonde ele tinha que chegar. Como uma semente de mostarda, ele cresceu, ele se expandiu e tem sido a esperança renovada através da palavra pregada para o homem que reconhece Jesus como o seu único e Salvador, Jesus Cristo. Essa semente pequenina, que aos olhos humanos não vai dar em nada, essa semente que um dia foi lançada no meu coração, que um dia foi lançada no seu coração, e você então deixou de fazer aquelas coisas que trazia tristeza a Deus, e hoje você caminha em direção ao encontro, em direção às mansões celestiais, e louvado seja Deus, que essa sementinha começou pequena no seu coração, começou assim, onde as pessoas olhavam, fulano agora é crente, fulano agora aceitou a Cristo. Eu duvido que isso vai para frente, mas devagarzinho essa semente foi crescendo,
foi transformando o seu coração, foi transformando a sua vida, e hoje você é um homem, você é uma mulher, você é uma criança, você é um jovem, você é um adolescente, lavado e remido no sangue de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Pessoas de todas as classes, negros, brancos, ricos, pobres, iletrados, cultos, pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, têm sido alcançada por esse evangelho. O Senhor tem salvado todo tipo de pessoa, em todas as origens. Esse grãozinho de mostarda que cresceu e se tornou árvore, tem abrigado milhares e milhares de pessoas em diversos lugares, em diversas origens, ao longo da história. E louvado seja Deus por isso, porque você também encontrou um ninho para se abrigar nesse reino, e agora você faz parte do reino do Senhor. Por isso, amado, neste tempo de pandemia, a igreja, ela é chamada a proclamar, a testemunhar, mais uma vez desse reino que é Jesus, os corações abatidos e cansados, a seguir que seguem o curso deste mundo. Nós precisamos, como igreja do Senhor, como lavados e remidos no sangue do Cristo, nós precisamos apontar os descrentes que existe uma esperança. Nós precisamos apontar para essas pessoas que existe um lugar de segurança, que existe um lugar que eles podem vir e fazer as suas moradas, e esse lugar é na presença bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo virou de ponta cabeça e as pessoas estão tentando entender ainda o que é a vida depois de tudo isso que nós estamos passando, que nós estamos enfrentando. Eles estão aí vagando para um lado, para o outro, como pássaros, desejosos de encontrar um lugar que eles possam abrigar, querido. E a igreja é chamada a ser aquela que conduz as pessoas a essa árvore da vida, a essa árvore que abriga, a essa árvore que protege, a essa árvore que dá descanso, a esse reino de bênção e paz. Cabe à igreja ser porta-voz deste evangelho. Cabe a mim e a você sermos embaixadores do rei e proclamar as virtudes desse reino. É por isso que diante de nós, diante do que nós estamos passando, a igreja, ela é chamada, cada cristão é chamado a olhar para o momento atual que nós estamos vivendo e sermos instrumentos de Deus para abençoar essas pessoas. E a pergunta que eu quero fazer a você, aí na sua casa, e você responde: você tem sido um agente desse reino? Você tem transmitido esperança em Jesus às pessoas que estão ao seu derredor? As pessoas podem olhar para você, elas conseguem identificar em você alguém que está realmente nesta árvore, que se abriga, que desfruta dessa segurança. Eles podem olhar para você e ver que você está confortável, que você está seguro. Ou elas veem em você também que você está perdido, perplexo, desamparado, prostrado, querendo desistir de tudo, querendo abandonar tudo. Queridos, quantos casamentos foram desfeitos nesse período de pandemia? Quantas pessoas estão aí, ou tentaram, estão tentando, que conseguiram se suicidar nesse período de pandemia? A secretaria, os órgãos públicos evitam divulgar esses dados para evitar que outras pessoas tomem o mesmo caminho. Mas existe um número assustador de pessoas tentando tirar a própria vida. E isso mostra, comprova que o homem está perdido, sem amparo, está desolado
que precisa de alguma coisa. E nós, que fomos lavados e remidos no sangue do Senhor, nós precisamos levar essa esperança a essas pessoas que estão perdidas. Que assim como eu e você encontramos um porto seguro na pessoa bendita do nosso Senhor, que essas pessoas também possam vir e fazer parte do reino celestial, do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu preciso te perguntar, será que você ainda é um pássaro que procura abrigo? Como você está nessa hora? Você é um pássaro que precisa de abrigo? Você está em busca de algo que quer, que você sente seguro? Deixa eu falar uma coisa para você. Venha até Jesus. Venha como você está. E deixe essa semente do Evangelho trabalhar no seu coração, para que você a cada dia possa enfrentar os desafios, as tribulações, as tempestades. Mas esse Evangelho diz para mim e para você que nós não estamos salvos, não estamos sozinhos. Deus está conosco. E se Deus está conosco, querido, nós somos mais do que vencedores. Todo pássaro precisa de abrigo, senão ele cansa, ele cai, ele morre. Assim, todo homem precisa de um abrigo. Meus amados, e só Jesus pode dar esse abrigo. Só o reino dos céus é esse abrigo. Esse tempo de pandemia que nós estamos passando, isso fica tão evidente, tão claro, porque tudo passa, mas o reino do Senhor, o reino dos céus, ele permanece para sempre. Querido, o reino do Senhor é um reino eterno, é um reino que cresce, tem crescido e vai crescer para a honra e para a glória do Senhor. Venha fazer parte desse reino. Terceira e última lição que eu quero deixar para você é que como esse reino cresce. Não é apenas o reino crescendo no seu sentido de pessoas convertendo a Cristo, pessoas se entregando ao Senhor, encontrando esse abrigo. Esse reino, queridos, ele é tão mais abrangente, tão mais poderoso, que extrapola a própria igreja. Nós não podemos confundir o reino do Senhor, dizendo que o reino é simplesmente a igreja. A igreja, ela está no reino, ela fala do reino, ela testemunha do reino, mas esse reino, ele é muito mais abrangente. E eu quero mostrar para você como isso acontece. Isso acontece por meio da pregação do Evangelho, da transformação da vida das pessoas. A sociedade sofre o impacto profundo do reino do Senhor. Embora muitos não admitem, embora muitos não aceitam, é um reino, o reino do Senhor, é um reino que age invadindo a cultura e mudando a história. O cristianismo não está só nas igrejas, mas nas entranhas da sociedade, em tudo que a envolve. E este crescimento que nem todos dão conta, mas estar aí presente, e eu quero mostrar a você alguns exemplos disso. Veja que a descoberta tecnológica é a razão, e a razão é a influência direta do cristianismo após a reforma. Bem como toda a revolução científica. Se nós estamos hoje desejando que
saia uma vacina que traga solução para os nossos problemas cotidianos, como trouxe inúmeras vezes em outras datas ao longo da história. Isto é fruto da tradição acadêmica reformada, que abriu as universidades, que democratizou o ensino. Se você hoje deseja ardentemente que um laboratório diga: achamos a vacina, pode vacinar contra a Covid-19, é porque tudo isso tem origem no cristianismo, nesse reino que instaurou as constituições dos principais países de primeiro mundo, que prega a igualdade, democracias sólidas, elas foram influenciadas pelo cristianismo. O racismo, meu querido, ele não é uma invenção social, e sim um desvio padrão, que a Bíblia fala a respeito da dignidade do ser humano. Isso tem tudo a ver com o reino de Deus. Nenhuma religião tem um padrão ético de moralidade que embasou as principais constituições. O reino do Senhor Jesus está presente, porque Ele fala da dignidade do ser humano. Não importa o tamanho, não importa a raça, não importa o sexo, não importa a cor da pele, porque o Senhor Jesus, o Senhor mesmo disse: antes que nascêssemos, Ele já nos conhecia, substância informe, Ele já havia nos amado. Querido, o reino de Deus está presente, mesmo feito por pessoas que talvez se declarem cristãs, que não se declarem cristãs, mas que defendem uma causa que está embasada, fundamentada no reino dos céus. Mesmo que elas neguem, elas estão defendendo uma causa que, muito mesmo antes de um propósito ideológico, a Bíblia já nos ensina sobre isso. O reino dos céus está presente na história, já influenciou culturalmente a sociedade, de modo que nós sabemos que uma vida, não importa a idade, não importa a dor, não importa a melhor cor, não importa o sexo, ela tem uma dignidade diante de Deus. O reino de Deus está presente, atuando, estar aí, queiram eles admitir ou não, o reino do Senhor estar aí, e ele cresce, e vai crescendo, até o dia que o Senhor vier buscar os súditos desse reino, para ir morar com ele no reino celestial, na Nova Jerusalém, aonde Deus tem reservado e guardado uma morada especial para todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Esse reino não é um reino que está sendo instaurado de maneira natural, agradável, e o mundo está aceitando com muita tranquilidade. É um reino que está em conflito, e é por isso que o homem e o mundo negam tanto a Cristo, tanto o reino dos céus. Só que esse reino está aí, crescendo, de modo muitas vezes subversivo, mas ele está avançando, ele está ampliando, ele está muito maior do que ele era. E exatamente isso que faz com que eu e você sejamos instrumento de Deus nesse reino onde Deus nos coloca. É isso, e isso é isso que faz com que aquele que teve um encontro com o Senhor queira anunciar esse evangelho, que é poder de Deus para transformar todo aquele
que nele crê. É isso que faz com que eu e você possamos anunciar esse reino, para que outras pessoas também possam vir fazer morada nesse reino. Dito isso, querido, eu quero concluir essa meditação dizendo a você, aproveitando esse momento que nós estamos vivendo, em meio, com tantas máscaras que a gente fica até sufocado nesses dias. Nós também vivemos nesse mundo, meio que sufocados, porque fazemos parte desse reino. Nós sabemos que esse reino está aí, está atuante. A gente está falando, a gente está fazendo, está realizando, mas nem sempre as coisas saem da forma que eu e você, da forma que nós queríamos. Mas um dia, querido, eu e você, nós vamos arrancar essa máscara e a gente vai poder respirar plenamente o ar desse reino que o Senhor Jesus vai restaurar por completo. Nós estamos vivendo, nós estamos caminhando, trilhando o nosso caminho nessa terra, mas nós estamos marchando para o bom país, estamos marchando para as mansões, para aquele lugar que o Senhor tem preparado para aqueles que são seus. O reino estar aí presente, mesmo que nem todos vejam. A questão que eu quero perguntar a você: você consegue ver esse reino? A cada dia ele cresce mais e mais, e um dia esse reino será absoluto. E a pergunta que eu quero fazer a você: você já faz parte desse reino? Se você já faz parte desse reino, louvado seja o Senhor. Mas se você ainda não faz parte desse reino, entregue a sua vida ao Senhor e venha desfrutar daquilo que o Senhor tem, da segurança que o Senhor dispensa sobre aqueles que fazem parte desse reino. Querido, a esperança para o nosso Brasil é esse reino. A esperança para mim e para você é esse reino. É esse reino que começou pequenino, do tamanho de um grão de mostarda, mas foi crescendo, está crescendo e irá crescer até o dia que o Senhor buscar a tua igreja, buscar esses súditos para ir morar com Ele nas mansões celestiais. A igreja tem proclamado em todos os tempos, em todo momento, proclamando esse reino. E eu quero convidar você também a fazer parte desse reino. Querido, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você está vivendo esse tempo de pandemia. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas eu quero chamar a você nesta hora, mesmo aí na sua casa, para que você possa voltar para o reino do Senhor. Voltar para as mansões celestiais. Voltar para o caminho do Senhor. Eu quero convidar você a orar, mesmo aí na sua casa. Eu não sei, como eu disse, como você tem vivido. Eu não sei como você está passando, mas eu quero dizer para você: venha fazer morada no reino do Senhor. Porque o reino do Senhor é o lugar de segurança, é o lugar de proteção, é o lugar que nós podemos estar 100% de certeza, guardados e protegidos pela mão poderosa do nosso Deus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado pelo teu reino, que começou pequenino, mas que hoje já abrange uma grande multidão de súditos. E ainda tem lugar para mais súditos. Louvado seja o Senhor, porque nós já fazemos parte.
Mas existe ainda pessoas, ó Pai, que não fazem parte desse reino, que precisa, ó Deus, fazer parte desse reino. Portanto, ó Deus, a minha oração é que o Seu Santo Espírito possa ir ao encontro desses corações, para que eles possam entregar as suas vidas ao Senhor e fazer parte desse reino. Senhor, nós nem sempre conseguimos dar conta da presença desse reino, mas que nós, ó Pai, possamos, no nome de Jesus, através do Seu Santo Espírito, através da ação desse Espírito Santo, possa mostrar para cada um de nós que nós estamos, ó Pai, caminhando, precisando desse encontro, desse reino celestial. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro a estes que estão perdidos e traga-os, ó Pai, de volta para a honra e para a glória do Senhor. Aqueles que já fazem parte, ó Deus, desse reino, renove as suas forças, renove as suas esperanças, ó Deus, e coloque essa certeza nestes corações, que o Senhor, ó Deus, está arrebanhando um povo que irá morar no céu com o Senhor. Ó Deus, nós estamos acabando esse momento. Eu quero colocar diante do Senhor aqueles irmãos que estão conosco, que estão nos assistindo, que estão passando por alguma situação conflituosa, mas que o Senhor, na Tua infinita graça, pode alcançá-los e possa derramar a Tua graça, a Tua misericórdia sobre eles. Ó Pai, nós oramos e oramos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando esse momento e eu quero agradecer a você que esteve conosco e rogar do Senhor que abençoe a sua vida, que abençoe a sua casa, que abençoe a sua semana, que abençoe os seus. Quero deixar aqui um convite a você, que você possa, você que mora aqui em São Miguel do Araguaia, que você possa vir à nossa igreja. Nós já estamos com 2 programações em atividade, né? Primeiro, nós temos o culto de louvor e adoração ao Senhor todo domingo, às 19h30, aqui no nosso salão social, né? Temos aqui disposto, né, o álcool em gel, nós temos o aferidor de medida, as cadeiras estão aí, segundo a recomendação da Secretaria de Saúde. Venha fazer parte conosco, venha louvar ao Senhor aqui na nossa igreja. Na terça-feira também, às 19h30, nós estamos aqui com a nossa reunião de oração. Venha orar, venha passar momentos agradáveis na presença do Senhor. Vamos impetrar a bênção e logo em seguida estaremos então encerrando esse momento. Se você puder, estenda uma das suas mãos para que nós possamos então impetrar a bênção. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, o Pai, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Querido, que Deus te abençoe, que lhe dê uma semana abençoada. É o meu desejo, é o nosso desejo, é o que queremos para a sua família nesta semana. Fique na paz e até a noite, se Deus assim nos permitir.